O Evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 12, os versículos de 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Durante 30 anos da vida de Jesus, a qual a gente chama de vida oculta, Jesus esteve com sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, os seus parentes, em Nazaré, formando-se, tomando consciência da sua missão, vivendo a religião judaica. Com estas pessoas, que duas questões surgem para nós diante do Evangelho. Primeiro, a questão dos irmãos e irmãs. Nós sabemos que na cultura da época de Jesus, o irmão e irmã os parentes mais próximos, aqueles que estão mais próximos, faz parte da sua vivência, do sangue que corre na veia, porque é parente. E o segundo ponto é fundamental, porque agora estamos no período da vida pública de Jesus, onde ele está anunciando o Evangelho. Deixou a sua cidade, deixou a sua casa, deixou seus parentes para ir anunciar. É assim que acontece com aqueles que anunciam o Evangelho. Deixam e de um lado ao outro vivenciam esta experiência. O missionário, o anunciador da palavra, nunca pode ficar no mesmo lugar. Precisa constantemente estar de um lado ao outro, indo anunciar o Evangelho. Por isso, então, Jesus tem esta missão e escolhe um grupo de pessoas para poder segui-lo, para poder tomar consciência do anúncio do Evangelho. E aqui, então, veja que Jesus agora constitui uma família espiritual, ou seja, aqueles que escutam a sua palavra e colocam em prática a sua palavra. Por isso, minha mãe e meus irmãos e irmãs são aqueles que fazem a vontade de Deus. Por que Jesus não fala do Pai? Somente a mãe e os irmãos e irmãs, porque o Pai é dirigido-se a Deus na eternidade. O Pai nosso, que a gente vivencia esta experiência da fé. Por isso, então, o ministério de Jesus não está ele sozinho. Ele agora, o seu parentesco é muito maior. A sua família agora é muito mais ampla. E por isso, então, ele vivencia esta experiência. Por isso, então, Jesus de Nazaré, ainda hoje, a sua família continua a crescer. Aqueles que recebem o batismo, o sacramento é a porta de entrada para a família de Jesus, para fazer a sua vontade. E aqueles que, ao longo da sua caminhada, deixa-se abrir à inspiração do Espírito, a vivência da fé, faz parte, então, da família espiritual de Jesus. Então, por isso, nós somos convidados, neste período, a renovarmos o nosso compromisso de comunhão, de amor e de familiaridade com o Senhor, presente no meio de nós.
Por isso, então, eu gostaria muito que durante esta semana, diante da palavra do Senhor, eu e você pudéssemos ter momentos de silêncio, de escuta da palavra de Deus, de renovarmos este compromisso de consanguinidade com Jesus, ou seja, ter o mesmo sangue espiritual. Por isso estamos preparando-nos para as novenas de Natal. As novenas significa preparar a casa interior para fazermos parte da grande família daqueles que creem e celebram a vida e a vida em abundância que é dada em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso, então, essa identidade cria laços de família, cria comunhão, cria amor. Então, por isso, também nós convocamos, pelo Evangelho, a tomarmos consciência da comunhão entre nós. Quando entre nós existe disputa, distinção, quando alguém fica com raiva do outro, isso cria na família de Jesus uma divisão. E não é este o interesse, não é este o desejo de Jesus, que entre nós exista esses conflitos, ódios e brigas, mas que a gente possa se unir todos no mesmo ideal. Por isso eu convido você, se no seu coração tem raiva, tem ódio de alguém, dentro da própria igreja, na convivência, na fé, às vezes até mesmo divergindo de pensamentos, que tal voltarmos a vivermos a unidade, a comunhão, a familiaridade de Jesus e não separarmos, criarmos divisão, pois o Senhor nos convoca sempre à unidade e ao amor. Deus te guarde, Deus te abençoe e muita paz para você.